Você sabe como é que foi a Era Mauá no período do Segundo Reinado? Você sabe como é que foi o processo do fim do tráfico negreiro no Brasil? Sabe como é que foi a relação diplomática entre Brasil e Inglaterra no Segundo Reinado? Quer saber como é que foi o processo da Guerra do Paraguai? Então assista o nosso vídeo para saber como que aconteceu todo esse processo histórico ao longo do Segundo Reinado. Então solta a batida aí, compadre! Tchu, tchá, tchá, tchucu, tchá, tchucu, tchum. Bom, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo algumas perguntas pra gente responder ao longo do nosso vídeo. O primeiro tópico que eu queria abordar com vocês é o período da chamada Era Mauá, onde o Brasil entre as décadas de 1850 e 1860 vai passar por uma grande transformação industrial. E nesse sentido eu queria destacar o seguinte: esse cenário da Era Mauá também é conhecido como surto industrial, ou seja, o Brasil não tinha indústria e vai passar a investir na indústria, principalmente sob a liderança do Barão de Mauá. Um fator preponderante para o início dessa Era Mauá foi a criação em 1844 da chamada Tarifa Alves Branco. O que foi isso, Juarez? Essa Tarifa Alves Branco aumentou os impostos sobre os produtos industrializados que vinham de fora para o Brasil, e aí principalmente os produtos ingleses. Então, nesse sentido, as taxas que antes eram de 15% passaram a ser de 30%. E se caso o Brasil tivesse o mesmo produto, essa taxa passaria para 60%. Ou seja, o Brasil, a partir de então, teve uma grande possibilidade de investir capital na indústria. O Barão de Mauá, também conhecido como Irineu Evangelista, ele foi o grande responsável pelo investimento, ou seja, ele foi um grande empresário, um grande empreendedor que vai investir em vários setores da indústria. Dentre eles, a iluminação a gás no Rio de Janeiro. Além disso, o Barão de Mauá também vai investir em navios, ou seja, na indústria naval, e principalmente nas ferrovias. Em São Paulo, principalmente, vai ter a construção da ferrovia São Paulo Highway, com o investimento também do Barão de Mauá, mas também dos grandes cafeicultores do Oeste Paulista, que a gente tratou no nosso vídeo anterior. Mas aqui um destaque muito importante: esse grande crescimento industrial que vai acontecer no Brasil está caracterizado em uma região muito específica, que é a região do Sudeste. Então é sempre importante deixar esse destaque. Ou seja, o Brasil passa por um grande surto industrial, mas concentrado na região do Sudeste, principalmente aí no estado de São Paulo, que era o mais importante, e também do Rio de Janeiro. Nesse contexto histórico, em 1850 vai ser criada a Lei de Terras, que vai marcar a sociedade brasileira até os dias de hoje, para a gente entender por que no Brasil, até a atualidade, ainda tem a concentração de terra muito grande. Ou seja, essa lei de terra vai preservar os grandes latifúndios dos cafeicultores, principalmente da região do Sudeste. O segundo tópico que eu queria falar com vocês é sobre o processo do fim do tráfico negreiro no Brasil. E aqui é fundamental a gente entender a relação entre o Brasil e a Inglaterra. Porque a Inglaterra, ela foi o país mais atuante tentando fazer com que o Brasil, através de pressões, que o Brasil acabasse com o tráfico negreiro e também com a escravidão. E aqui eu queria destacar algumas datas históricas importantes. Em 1826, no processo de reconhecimento da independência do Brasil, a Inglaterra disse que só reconheceria nossa independência caso a gente se comprometesse a acabar com o tráfico negreiro. Só que a Inglaterra vai perceber que com o passar do tempo, o Brasil não vai aceitar essa exigência. Tanto que em 1831, o Brasil diz que a partir de então vai reconhecer todos os escravos como libertos que entraram no Brasil até esse contexto. Só que essa história fica aquela famosa frase, a lei para inglês ver, porque o Brasil vai empurrando com a barriga esse processo do fim do tráfico e, por consequência, o fim da escravidão. E é aquela lógica que a gente fala, que o processo do fim da escravidão no Brasil ela é lenta, gradual e segura. Já em 1845, a Inglaterra vai ficar cansada dessas desculpas do Brasil, essa causada toda que o governo brasileiro estava dando, e vai criar uma lei fortíssima, que é a lei chamada Bill Aberdeen. Ou seja, a Inglaterra vai autorizar a sua marinha a prender os navios negreiros pelo Oceano Atlântico. Ou seja, a Inglaterra agora vai deixar de fazer pressões diplomáticas para atuar na prática contra o tráfico negreiro. E o Brasil não teve jeito, O Brasil tinha que tomar uma atitude contra essa pressão inglesa, que foi fundamental e foi um sucesso, Pelo menos depois da lei do Bill Aberdeen. Até que o Brasil, em 1850, que cria a lei chamada Eusébio de Queiroz, que era o nome do deputado, que propôs
essa lei? Essa lei, Eusébio de Queiroz impunha ao Brasil o fim do tráfico negreiro, ou seja, o Brasil a partir de 1850 não podia mais traficar escravos. É claro que ainda vários historiadores dizem, inclusive, que durante os próximos 5 anos, né, 1851, 52, 53, 54, 55, o Brasil ainda vai ter entrada de escravos pelo tráfico ilegal, né? Mas de certa forma, o Brasil de fato dá uma resposta à Inglaterra e acaba com o tráfico. Bom, o outro tópico que eu queria falar com vocês, que a gente vai dividir em 2 partes, é a política externa do Brasil durante o Segundo Reinado. No primeiro momento eu queria falar sobre a chamada questão Christie, ou seja, isso envolve o então embaixador britânico William Christie, certo? Que vai ter uma relação com o Dom Pedro II muito conturbada e, portanto, também com o Brasil. Bem, a primeira luta do então embaixador britânico William Christie era em relação ao fim do tráfico negreiro. Ou seja, a Inglaterra estava imbuída através do seu embaixador, o seu diplomata, que tinha que acabar com o tráfico negreiro. Mas só que o Brasil era aquela coisa de sempre, né? Vai empurrando com a barriga, essa tal dessa lei não vingou. Isso ficou no passado, não foi? Isso aí nunca mais aconteceu na nossa história. Só que não, né? Mas vai ser no início da década de 1860 que essa questão Christie vai ficar cada vez mais grave. Ou seja, em 1861, um navio britânico lá na costa do estado do Rio Grande do Sul vai naufragar e a sua carga foi roubada. E aí, o então embaixador britânico, William Christie, ele vai exigir que Dom Pedro II ressarcisse os então donos daquele navio pelo prejuízo que eles tiveram. Mas aí o que o Dom Pedro II tinha a ver com isso? Ou seja, o cara vai criar uma crise diplomática entre o Brasil e a Inglaterra por causa de um navio que naufragou? E foi exatamente o que aconteceu. Ele vai pressionar cada vez mais o governo, até que um ano depois, em 1862, a gente vai ter um caso muito curioso, onde alguns marinheiros britânicos, à paisana, vão arrumar uma confusão no centro do Rio de Janeiro, porque os marinheiros estavam embriagados, estavam ali passeando pela cidade do Rio e estavam arrumando confusão, obviamente, todo mundo chapadão no goró aqui, ó, fazendo um merderê danado, e aí eles foram presos. E aí o Christie, né, o embaixador britânico, vai querer que o governo brasileiro pedisse desculpa, que soltasse de qualquer forma os então marinheiros britânicos. Mas aí o Pedro II falou, mas os caras estavam cometendo um crime de desordem. Enfim, isso deu um problema gravíssimo. Não existia a ONU na época, né? Como a gente entende hoje. Mas foi montada uma comissão onde então o rei da Bélgica vai articular aí e vai dar ganho de causa para o Brasil, e a Inglaterra não aceita, ou seja, cria uma crise diplomática danada, e só depois de um tempo a Inglaterra e o Brasil vai reatar as suas relações diplomáticas. E o último tópico que eu queria abordar com vocês é sobre a Guerra do Paraguai, que acontece entre os anos de 1864 até o ano de 1870. A Guerra do Paraguai, que é um tema muito estudado na historiografia atualmente, e ela vem sendo revisitada e revista a sua lógica sobre o que motivou as nações aqui da América a entrarem em conflito. Lembrando que a Guerra do Paraguai tinha de um lado a chamada Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai, e de outro lado a gente tinha só o Paraguai. Mas cuidado, não tem imagem do Paraguai como um país pobre que a gente tem hoje. A gente tem imagem do Paraguai muito preconceituosa, que o Paraguai é o país que vende muamba, né, os produtos falsificados. Mas o Paraguai, lá na segunda metade do século XIX, era um país rico, que estava investindo em indústria e etc. A participação do Brasil, ou seja, o estopim desse conflito, vai ser no ano de 1864, quando o navio brasileiro Marquês de Olinda foi preso pelo governo paraguaio. E isso, inclusive, vai promover uma crise diplomática entre Brasil e Paraguai, onde, inclusive, vai ter um rompimento das relações diplomáticas e cada vez mais hostilidades militares, ou seja, Brasil ameaçando que vai atacar o Paraguai e o Paraguai ameaçando que vai atacar o Brasil. É a famosa lei da Ney Brasil, né? Até rimou, né? Se me atacar, eu vou atacar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil entra no conflito contra o então ditador paraguaio, o Solano Lopes. Atualmente, vários historiadores brasileiros têm revisitado os estudos sobre a Guerra do Paraguai. Tem o professor Ricardo Salles, que é professor da Unirio, tem um professor Vitor Isexel, que é professor da FRJ, estão olhando a Guerra do Paraguai, pensando muito mais nas motivações internas do que anteriormente. Lá na década de 1950, 1960, se dizia que a Inglaterra vai incentivar esse conflito para impedir o crescimento industrial do Paraguai.
Os historiadores atualmente não desconsideram essa versão, mas dizem que a motivação principal são as motivações entre os próprios países, que buscavam dominar hegemonicamente a região da América. E nisso aí o Brasil tem um papel fundamental, porque o Brasil queria preservar a hegemonia como sendo o país mais importante da América do Sul. Principalmente o Brasil querendo controlar ali a navegação marítima fluvial ali pelo estado do Mato Grosso. A Guerra do Paraguai foi o conflito mais sangrento da história da América do Sul, certo? O Paraguai, por exemplo, vai ser um país... Eu já vi dados estatísticos que alguns historiadores consideram um exagero, mas que nos dá mais ou menos uma dimensão que mais de 90% da população masculina paraguaia foi morta, né, nesse cenário da Guerra do Paraguai. Então o negócio foi bem grave mesmo. E no último ponto eu queria falar que a Guerra do Paraguai traz como consequência uma questão fundamental para a história política brasileira. O fato do exército ser muito fortalecido com esse cenário. Por quê? O Brasil tinha um exército muito frágil, não tinha nem equipamentos direito. Tanto que a gente teve que fazer a campanha Voluntários da Pátria, onde escravos inclusive vão lutar nesse conflito. E isso vai fortalecer o exército como instituição, ou seja, apesar de frágil tecnicamente, vai voltar vitorioso e inclusive o exército a partir de então vai começar a ter influência da lógica do abolicionismo. Outra consequência para a história do Brasil desse cenário foi o aumento da nossa dívida externa, porque a gente teve que pegar empréstimos, principalmente com banqueiros ingleses, para bancar a nossa guerra. Então, economicamente, o Brasil vai sofrer com esse conflito. Apesar de politicamente o Brasil sair, de certa forma, fortalecido por ter sido vencedor desse conflito, mas também economicamente a gente sai bastante prejudicado. Eu busquei responder todas as perguntas que eu deixei aqui na descrição do vídeo para vocês, e se você ficou em dúvida em alguma dessas perguntas, deixe nos comentários aqui que eu vou ajudá-los a respondê-las. Para eu preparar o roteiro desse vídeo, eu usei 2 livros fundamentais. Esse livro aqui do professor Boris Fausto, o História do Brasil, e também o Dicionário do Brasil Imperial. Eu usei vários verbetes desse livro, que é um clássico sobre a história do Brasil do século XIX. E se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, aperte no sininho para ativar as notificações para sempre quando tiver vídeo novo você receber informações. E se você tem história como específica no vestibular, eu tenho um recado para você aqui, ó. Um beijo, tchau, fui! Pessoal, eu tenho uma notícia muito importante. Para você que acompanha as redes sociais do Zoeira Histórica, o nosso canal, o nosso Instagram, o nosso Facebook, eu venho trazer uma notícia bombástica para você. E a partir de agora você também vai poder fazer aula comigo online, além das aulas presenciais. Você de São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, off the world, pode me procurar no WhatsApp que eu vou te dar todas as informações das nossas aulas online. E é isso mesmo que você está pensando. Você vai ter aula comigo, sem precisar sair de casa. Então, se você precisa de um acompanhamento individual e de um estudo direcionado para história específica na UERJ e na PUC, diretamente da sua casa, fecha comigo que você vai se dar bem. Você está falando com o cara, quem mais entende dessas provas discursivas de história. Sou eu mesmo.